Uma pergunta muito frequente é se é possível trabalhar e viver no Japão sem ser descendente de japoneses. Existe esse mito aí que só os descendentes podem viver no Japão. E a gente vai mostrar aqui que não é bem assim. Eu tô com um amigo meu aqui, o Roberto, ele é esse caso. Ele não é descendente de japonês, ele trabalha normalmente numa empresa aqui no Japão e a gente vai conversar um pouco sobre como ele chegou aí, que dicas ele pode passar para vocês. E aí, um belo dia você acordou, falou, eu quero ir pro Japão, quero trabalhar lá e você veio. Não foi bem assim, não é tão fácil. Né? Foi um processo de muito tempo, assim, desde a primeira vez que eu tive esse desejo de vir para o Japão até eu realmente conseguir vir de uma forma mais definitiva, foram aí alguns anos de trabalho. E como que você começou? Você começou estudando japonês. No início eu era um aluno de japonês, né, e fui aprimorando porque eu sabia que o conhecimento de japonês ia abrir portas para eu de fato vir para o Japão. E porque você gostava de estudar também. E porque eu gostava de estudar, é o meu amor por línguas que eu tive desde criança. Você começou a estudar por vontade de aprender e tal. Quem sabe um dia poderia morar no Japão e você persistiu estudando, né? Isso foi mais ou menos isso mesmo. No início eu comecei porque eu gostava muito do japonês, eu queria, como o pessoal sempre fala, eu queria entender anime, eu queria conseguir ler o mangá e começou daí e aos poucos eu fui me transformando, né? Então passei a gostar mais não só de anime e mangá, mas de música, depois de história, geografia e... Quando que você começou a estudar japonês? Você lembra? Quando eu comecei eu tinha 13 anos. 13 anos. Foi em 98. 98. Aí você começou e depois o que aconteceu? Você seguiu estudando, você nunca parou, né? Desde 98 você nunca parou. E aí o que aconteceu? Quando foi sua primeira oportunidade, assim, se assim a gente pode dizer? Minha primeira oportunidade de vir ao Japão foi um pouco depois de eu me formar, né? Um pouco Na faculdade. Isso. Um pouco antes de eu me formar na faculdade, eu fiquei sabendo da bolsa do Monbusho, né, do Ministério Da Educação? do Ministério da Educação do Japão e me interessei e fui correr atrás, né? Antes disso, eu já tinha tido outras bolsas que eu tentei também, não tinha conseguido, mas essa do Monbusho foi a primeira que eu realmente corri atrás e falei, não, tem que dar certo de qualquer jeito. Então, Você prestou aquela para fazer pós-graduação? isso. Era a bolsa de pós-graduação, que era de 2 anos para fazer o mestrado. Então, você prestou ela no seu último ano da faculdade. Você é formado em quê? Eu sou formado em economia Economia. e no último ano da faculdade eu fiz a bolsa e consegui ser aprovado. E aí foi a minha primeira oportunidade de vir para o Japão. Isso foi em que ano? Isso foi na época assim que eu me formei, em 2007. 2007. Foi nessa época que eu te conheci, inclusive. Você tinha acabado de vir. Eu tinha acabado de vir para o Japão. É. E aí você veio e fez o mestrado. Em que cidade que você ficou? Eu fiquei em Kobe. Em Kobe, pela bolsa do Ministério da Educação. Para quem não conhece, tem uma bolsa que o Ministério da Educação oferece do Japão, né? Oferece para estrangeiros. Tem até uma outra entrevista aqui no canal que eu fiz com outro bolsista falando sobre isso e o Roberto passou na mesma bolsa para fazer o mestrado aqui no Japão. E aí você foi para Kobe, você fez o mestrado, aí você ficou aqui o resto da sua vida. Não. Eu fiz o mestrado e aí voltei para o Brasil. Quando acabou ele, Isso. você voltou para o Brasil. Voltei para o Brasil, não consegui ainda ficar aqui. Né? Você queria ter ficado? Eu queria, mas... E por que não ficou? A pressão da família para voltar, Para né? voltar. A questão, o pai e mãe chamando, pô, volta, você já ficou aí 3 anos, já aproveitou bastante, agora volta. E aí acabou que eu cedi essa pressão e voltei, né? Uhum. E aí, voltando, segui, entre aspas, o caminho normal. Fui lá, arrumei um emprego e comecei a trabalhar. Uhum. Era um emprego relacionado ao seu conhecimento em japonês, né? Sim. Era um emprego em uma empresa multinacional japonesa. Numa empresa japonesa que você conseguiu entrar nela graças a... Não só isso, mas o japonês fazia... Você trabalhava diretamente usando a língua japonesa, né? Interagindo com os japoneses da empresa e tal. Sim, e o japonês fez toda a diferença, até para eu conseguir a vaga nessa empresa e para o meu trabalho também. Eu trabalhava usando a língua japonesa. Era no dia a dia em São Paulo. Principal, isso. Nessa época eu me mudei do Rio para São Paulo para poder trabalhar nessa empresa. Uhum. E aí ela inclusive te mandava para o Japão a trabalho, né? Você passava uma semana, 2 semanas fazendo coisas da empresa, né? Como um executivo mesmo.
Sim, nessa época eu vim várias vezes, mas 6, 7 vezes para o Japão para ficar 2 semanas, uma semana, sempre intervalos mais curtos, mas A trabalho, a né? E trabalho. para resolver coisas da empresa. Quanto tempo durou isso, assim? Quanto tempo você trabalhou nessa empresa? Por volta de 4 anos. 4 anos. Mas você queria morar no Japão em definitivo. E aí, Isso. como que foi? Então, aí eu tinha esse desejo de morar no Japão e surgiu uma oportunidade de ficar no Japão por um período mais longo, por volta de 1 ano. Pela mesma empresa. Pela empresa, né? E aí nesse período, né, depois que eu cheguei e estava aqui no Japão, eu estava na matriz japonesa, né, dessa empresa, né? E aí aos pouquinhos Era uma coisa que tinha data para terminar, Tinha né? data Era pra tipo um intercâmbio, não? Alguma Isso. coisa que a empresa de um país manda para outra para fazer coisa e depois volta, né? Isso, era uma espécie de treinamento interempresa, né? Isso, Na pra mesma você empresa. trazer os processos do Japão pro Brasil, né? Isso, era mais ou menos essa a ideia. Né? E você Só ficou que- por 1 ano, sim. Isso. Só que aí, durante esse ano, realmente eu gostei muito de trabalhar aqui, né? Eu já tinha certeza que eu gostaria, mas quando eu realmente tive a oportunidade, eu falei, não posso deixar essa oportunidade Quero passar. continuar. Quero continuar aqui. Uhum. Né? E aí eu comecei Só a negociar com a empresa Aham. para conseguir ser transferido ou para ficar aqui de uma forma mais definitiva, né? E aí não deu muito certo. Não deu certo. Você chegou pra eles e falou, quero ficar morando aqui. Eles falaram, não rola. Não rola. Não deu certo. Mesmo assim você queria ficar e Mesmo você, assim, eu você queria acabou ficar. ficando, né? Isso. Pra morar no Japão, ou pra morar em qualquer país, né, que não seja o seu, é assim que o mundo funciona. Você precisa de um Visto. né? E para morar num país e trabalhar, você precisa de um visto de trabalho. Né? Para você continuar no Japão nesse tempo, você precisaria de um visto de trabalho. O que precisa para tirar um visto de trabalho? Para tirar o visto de trabalho, só precisa de uma coisa. Precisa de alguém para ser o seu garantidor. Uma empresa para ir lá e falar, eu quero contratar esse cara. A empresa vai lá e fala, eu quero contratar o Roberto porque ele é bom para minha empresa, esse cara é foda, ele tem conhecimento, A, B, serve para mim, te contrata. Isso. E aí, tendo tudo isso aí, tira o visto, sem Exato. muita burocracia, tirando o básico. A burocracia, claro, tem um monte de papelada para você preencher, é um monte de coisa que você precisa para entregar no consulado, mas tendo a empresa por trás, né, falando, olha, eu quero contratar esse cara, eu preciso dele, o resto, se você conseguir juntar o mínimo necessário da papelada, em geral é bem Então, tranquilo. para você continuar morando, você precisaria arrumar essa empresa. Isso. E aí, o que você fez? Então, aí eu corri atrás, né? Entrei em contato com uma empresa de agenciamento de empregos, né? Tipo, headhunters, Um headhunter. que busca... Isso, aí expliquei para eles o que eu fazia, quais eram minhas habilidades, o que eu sabia fazer, o que eu não sabia fazer, e eles começavam a me mandar As vagas. em várias empresas. Ó, tem vaga nessa aqui, você tem interesse, não tem interesse? Uhum. Aí eu fui mandando Isso você currículo. estava aqui já nos últimos dias, assim, nos últimos semanas, últimos meses? Últimos meses Os últimos do, 2, 3 meses. do mais ou estágio da outra, o estágio da outra empresa, né? Do Isso. treinamento. E aí você começou a ir em entrevistas, menos. Isso. tá? Aí eu comecei a ir em entrevistas, e aí calhou, né? Conheci uma empresa que eu achei interessante, eles também gostaram do meu trabalho, né? E aí eles aceitaram. E é uma empresa, por que eles te contrataram assim? Porque No caso, eles me contrataram primeiro, novamente, pelo japonês. Então, japonês. apesar de estar no Japão, Mas todo mundo aqui fala japonês, pois qual que é? mas eles estavam procurando especificamente estrangeiros. Estrangeiro. Né? Porque mexe com línguas. Isso, porque também é um trabalho onde eu preciso muito do japonês, do inglês e também trabalho com o português, que é a língua materna. Ou seja, eles precisavam de pessoas que conhecem línguas, né? Que sabem japonês, inglês e português, no caso. Isso. Você faz tradução nessa empresa ou não é bem isso? Não é o principal, mas também tem. Volta e meia chega uma tradução tanto do japonês para o inglês quanto do japonês para o português e vice-versa. Né? Não é o meu foco principal, mas é um trabalho relativamente constante também que chega. É um trabalho no escritório, normal.
Sim, né? Vocês desenvolvem manuais, né? Manuais Isso. de operação de equipamentos, tudo mais, aí esses manuais saem em várias, assim, quando eu tô falando sobre o seu trabalho, né? Já entendi como funciona. Vocês produzem manuais de equipamentos e esses manuais saem em vários idiomas, Isso. para onde os equipamentos vão ser exportados. E a grande maioria é em inglês mesmo, e eu faço também o de português. E tem outras línguas que aí são outros departamentos também que fazem. Uhum. Por isso que eles contratam estrangeiros Isso, bem qualificados, por assim dizer, que têm o conhecimento necessário para fazer isso. isso, Além do japonês, você estudou inglês também, isso. desde mais Também, ou menos o mesmo período, assim. sim. O inglês eu até comecei um pouco antes, Uhum. né? Mas aprendi, eu diria, mais por jogos, né? Por brincar com o inglês mesmo do que Consumindo conteúdo em inglês. consumindo conteúdo em inglês, mais do que realmente indo a aulas. Uhum. Muito bom. Aí essa empresa decidiu te contratar. E aí como que foi? Rolou o processo de tirar o visto de trabalho. Isso. Aí rolou o processo de tirar o visto, que também demorou aí uns 2, 3 meses. Você teve que voltar pro Eu Brasil. tive que voltar para o Brasil, né, e dar entrada no visto de lá, De lá. né? E aí depois que teve toda a análise, seu processo vai para o Ministério da Justiça, eles analisam, não sei o quê, e aí você recebe um certificado de elegibilidade, que eles chamam, e com isso você dá entrada no visto, Uhum. né? E aí, com o visto pronto, foi só pegar o avião e chegar aqui. Uhum. Então, tendo a empresa como garantidora, tende a sair. Talvez esse seja o maior desafio. Esse é o maior, com certeza, é o Para maior resumir, desafio. para resumir, é simples, não quer dizer que é fácil. O cara que quer morar no Japão a trabalho sem ser descendente, ele precisa arrumar um trabalho numa empresa que quer contratar ele. E essa empresa faz o processo para você tirar o visto. Basicamente é isso. Isso, Né? basicamente. Para é essa simples. empresa te querer, você precisa ter qualificação. Sim. Qualificação. Você estudou japonês desde 98, estudou inglês a vida inteira, formado em economia, experiência em outras empresas e com isso, mesmo assim, muitos falam não, né? Não é uma coisa de primeira não você foi a consegue primeira trabalho. empresa que eu bati na porta que deu tudo certo, né? Uhum. Foi Antes o de você trabalho. fazer o mestrado no Japão, você falou que teve outras bolsas que você tentou e não passou. Também não passei, não consegui. Pela primeira vez, em 98 até aqui, são 18 anos estudando japonês. A gente está em 2016 na gravação desse vídeo. Então é um acúmulo grande aí de tempo, né, de paciência, inclusive, para acumular as qualificações necessárias para usufruir das oportunidades que aparecem. Isso. Esse processo, eu consegui, eu acho, fazer isso porque, apesar de eu ter esse sonho de vir para o Japão, não era só esse o foco. Eu queria estudar, né? Foi isso que Você queria aprender. permitiu eu estudar tanto tempo, né? Manter firme tanto tempo. E valeu a pena. Uhum. E hoje você mora aqui normalmente, trabalha aqui legalmente, não tem problema nenhum e vive o que você sempre quis viver. Exato. E consegui alcançar o meu maior objetivo e agora tô Buscando outros. tô numa fase que estou tentando agora buscar o meu próximo Seu objetivo. próximo salto. Que vai ser o próximo? Que dica que você poderia dar ou que conselho você poderia dar para o pessoal que está assistindo aqui que queria passar por um caminho semelhante ao seu? O pessoal quer morar aqui no Japão e o cara não pode porque ele não é descendente de japonês. Não pode do jeito que todo mundo sabe porque ele não é descendente de japonês. A primeira coisa é você colocar na cabeça que não tem isso de não pode. Você pode, é uma escolha que você tem que fazer. E, inclusive, existem milhares de estrangeiros aqui. Né? É comum, você sai na rua, tem americano, italiano, indiano, chinês. E muitos não descendentes. A maioria. O Japão não é um lugar fechado assim que ninguém pode entrar. Né? É um dos países mais desenvolvidos economicamente do mundo. Ele não é fechado. E assim, tem muitas oportunidades. A dificuldade maior é a questão. Eu conseguia essa entrevista com a empresa porque eu tive essa oportunidade de ficar 1 ano, né? Isso ajudou bastante a eu ir com calma e procurar durante 2, 3 meses procurar emprego. Quando você não tem isso, é mais difícil. Você, por exemplo, fazer esse processo direto do Brasil, né? Então, é mais difícil. É mais difícil. Né? Então, no momento, você precisa... Mas assim, você passou esse 1 ano pela essa outra empresa, mas isso é uma oportunidade que você criou também. Sim. De certa forma. Então, né? Ele faz parte do caminho. Uhum. Né? Então, eu acho que o
o caminho que é mais simples assim é você primeiro conseguir, de algum jeito, vir aqui e ficar um período maior, 6 meses, 1 ano. E aí você conseguindo esse primeiro passo, aí você aproveita esse tempo para, com mais calma, tentar e o definitivo. Seria possível ter feito isso no período que você estava como estudante? Sim. Se, por exemplo, se ao invés de eu, quando eu estava próximo de me formar no mercado, se ao invés de eu voltar para o Brasil, eu tivesse já procurado um emprego ali, provavelmente... Ia acontecer a mesma coisa que aconteceu. Alguma Isso. empresa ia te contratar, se você encontrar, ia converter teu visto para de trabalho, provavelmente, e ia poder ficar normalmente. Sim, que é o caminho que muitos brasileiros fazem. Inclusive, Muita tem gente muitos segue esse amigos caminho. meus dessa época fizeram ficaram. isso e alguns seguiram para o doutorado, outros já foram direto para empresas privadas, outros entraram em Essa empresas dica é muito públicas. importante. Dá um jeito de ficar um período maior antes, né? Que não seja o fim. Inclusive, muita gente deixa comentário assim, mas como eu vou tirar o visto permanente? Né? Não, antes disso tem um estágio abaixo. Isso. Você E primeiro antes tem que desse conseguir estágio o visto. abaixo tem outro abaixo, e outro, e outro, e outro. Né? O seu começou lá em 98, quando você começou a estudar japonês. E nunca parou. Então, assim, primeiro você conseguir vir para ficar um tempinho, 1 semana, 2 semanas, conhecer já é um início. Depois você vem para ficar 1 mês, 2 meses. Tem bolsas também de período mais curto. Aí depois você consegue vir para ficar 6 meses e aí você Aí consegue vai vir para fazendo ficar contatos, definitivo. vai indo atrás e tal. Vai, aprendendo. vai tendo ideias, vai conhecendo pessoas que fizeram a mesma coisa, né? Vai conhecendo bolsas ou oportunidades ou, por exemplo, no caso dessa agência de empregos, eu não conhecia. Se eu conhecesse na época da faculdade, talvez eu já tivesse me arriscado, mas na época eu não sabia desse serviço. Né? Então, É coisa que a experiência vai fazendo você encontrar e conhecer. Isso. O contato com as pessoas e a experiência como um todo. E, assim, conhecer, ter pessoas que passaram por esse caminho e ouvir a dica delas. Vai aos poucos modelando o seu caminho. Muito bom. Então é isso aí. Muito obrigado. Acho que Obrigado isso vai a você, ajudar Luiz. muita gente Eu a espero. esclarecer aí. Tenho certeza que desse vídeo, pelo menos um vai conseguir realizar o sonho que tem. Estou aguardando os comentários. Vim para o Japão. É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.